Despertando a Consciência. Este é o nome do nosso canal, meus amigos. Nós estamos nesta vida, a vida é uma vida complicada para todos. Viver não é nada fácil. Aliás, já tinha o grande autor de Sertão Veredas afirmado isso, que viver era muito perigoso, né? E a gente passa por uma porção de agruras na nossa vida, faz parte do processo. O viver é desse jeito, não tem como a gente se forrar das situações que acontecem, né? Então, muito boa noite a todos. Já está aí Marieta, Valquíria, Maria Luísa Machado, está aí Léa Brum, está aí a Débora, que está debutando hoje aqui. Olá, Débora. Espero que a sua filhinha esteja melhor e esteja bem disposta. Maria Nazaré, temos um encontro daqui a pouco, Maria Nazaré, dentro de poucos dias, para discutir seus exames. Pois é, então, meus amores, minhas queridas, minhas companheiras de jornada, eu estou falando minhas companheiras porque só tem moça aqui, tem um Carlos aqui, mas esse Carlos que está aí não é Carlos, é Zélia, né? Então, eu sei que é Zélia, não é Carlos, mas o Carlos também está presente, embora ele já esteja lá na outra dimensão, né? Mas faz parte da vida. Eu espero que vocês estejam bem de saúde e que Jesus nos abençoe hoje, como tem nos abençoado todos os dias de nossa vida e tem nos ajudado e nos orientado nessas nossas lives, nessas nossas andanças aqui, nessas conversas fraternas e amorosas que produzimos com vocês, né? E já estamos estudando o comportamento humano. E a gente estava fazendo um estudo, quer dizer, o estudo está continuando, o mesmo estudo, porque nós começamos esse estudo com o estudo da parábola de Jesus, a parábola dos dois irmãos, que é conhecida aí popularmente por parábola do filho pródigo, né? Maria Nazaré está falando que está dando parabéns para todos os trabalhadores. Estamos trabalhando aí. Hoje é dia do trabalho, estamos trabalhando aqui, Nazaré, né? Então, é isso aí. Vera Lúcia também chegou aí agora. A Maria Regina Curitiba, porém, Maria Regina Curitiba, porém, minha querida Maria Curitiba. A moça da Jabuticaba. Deus te abençoe, minha querida. Então, eu estou falando da moça da Jabuticaba, porque quando ela vai no meu consultório, ela me leva jabuticabas. Então, eu fico muito feliz. Jabuticaba é uma coisa, além de saborosa, muito nutritiva. Aliás, as frutas escuras são muito boas para a saúde, né? Vocês aprendam isso, é bom que sim. Então, e a jabuticaba é maravilhosa, né? Muito bem, então o nosso tema aqui, gente, é saúde e espiritualidade. Vocês sabem disso, né? Eu costumo abrir falando isso. Nosso tema é saúde e espiritualidade. Saúde porque eu sou da área da saúde, e espiritualidade porque eu acho que nós precisamos cultivar a nossa condição de seres espirituais. Nós não somos seres materiais vivendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo, eventualmente, experiências materiais. Então, a vida espiritual, a espiritualidade é mais importante do que a materialidade. Porém, a materialidade é necessária como ferramenta para desenvolver a nossa espiritualidade. E a saúde está embutida nas duas condições. Porque a saúde, primitivamente, é uma questão espiritual. E nós estamos aqui hoje a discutir, já na continuidade dos trabalhos que estamos fazendo, que estávamos conversando na última live,
sobre uma cliente nossa, que eu chamei de Neide, que tinha 52 anos e ela era casada com um professor, não tinha um filho quase adulto e tal. E esse marido era um marido muito bom para ela, mas ela era uma moça triste, meio deprimida, sempre se queixando, tinha um quadro de depressão moderada e que ela trazia desde a infância, sentia uma culpa que ela não sabia explicar de quê. Eu nunca fiz mal a ninguém, não sei por que que eu sinto esse quadro de culpa, essa coisa, e carregava aquilo e não conseguia localizar a causa, porque ela achava que era tipo uma pessoa cuidadosa com a sua vida, cuidadosa com seus amigos, com as pessoas com quem convivia, não produzia o mal para ninguém. E aí, essa moça carregava essa problemática, que era uma coisa muito triste. E eu comecei contando isso, né? É, então a pessoa começa a se achar imprestável, que tudo que faz não fica direito, fica torto. Mas a história dela estava lá localizada na infância. Vamos dizer assim, num primeiro enfoque, né? Na infância, porque o pai sempre desqualificava ela, desde criança, desde a infância, passando pela adolescência, ela sempre foi muito, vamos dizer assim, ouvindo afirmações terríveis, dizendo que ela não sabia fazer nada, que ela era uma pessoa inadequada, e comparava ela com o irmão, enfim, essas coisas que a gente sabe que acontece. E eu falei aqui, terminei aqui falando aqui que isso fez um grande estrago na vida dela, né? Porque o sistema de crenças da pessoa, ele é gerado pela nossa capacidade de pensar e pela nossa capacidade de sentir, né? Então, esse sistema de crenças, eles podem gerar crenças em nós que vão ser superficiais ou profundas. As superficiais são sempre geradas por aquelas que são profundas, né? E as profundas são chamadas de existenciais. Por quê? Porque quase sempre começam com a expressão assim: ah, eu sou errado, eu sou infeliz, tá tudo dá errado para mim. Esse eu sou sempre começa nessas afirmações. E afirmações que também, muitas das vezes, vão negar, né? Muitas das vezes, vão negar a possibilidade da pessoa fluir sentimentos profundos, como, por exemplo, o sentimento de amor, né? A pessoa tem dificuldade, a pessoa é muito amada, mas tem dificuldade de expressar o seu amor, né? Tem dificuldade de expressar felicidade, de sentir felicidade na hora há momentos da vida felizes. A vida, diz o Eclesiastes, que a felicidade não é deste mundo. Em parte, mas em parte é sim. A felicidade é também deste mundo, sim. E a pessoa não consegue vivenciar esses quadros de amorosidade, de felicidade, de perdão, de autovalorização, e fica muitas das vezes muito deprimida. Então essas crenças negativas, elas são produzidas pela própria pessoa. A própria pessoa, com os seus pensamentos. Por que eu estou falando disso? Estou falando disso porque a nossa saúde e a nossa doença, e as doenças, são produzidas pelos nossos padrões de crença. Se você não muda isso, aliás, quem primeiro chamou atenção na minha ótica, que eu consegui ver isso, foi o Bruce Lipton, no livro que ele fala da biologia da crença. Ele era um biólogo, professor de medicina, que fez um livro fantástico. Ele criou essa ideia da biologia da crença.
Ele foi um dos primeiros sujeitos que fez clonagem, e foi o pai da epigenética. Praticamente a epigenética foi criada pelo Bruce Lipton. E depois a gente vai ter outros autores também fantásticos. O Joy Dispenza, Dr. Joy Dispenza, que foi um homem que fraturou a coluna em várias partes do corpo, num triatlo, que ele foi atropelado por um caminhão, e ele ia ficar paraplégico para o resto da vida, segundo 4 opiniões médicas de grandes professores americanos que cuidavam dele. E ele resolveu não fazer cirurgia nenhuma que tinham proposto para ele. Ele disse, já que eu vou ficar paraplégico com a cirurgia, eu vou ficar paraplégico sem cirurgia. Ele não fez a cirurgia. E começou a usar a mente, e através da sua própria mente, depois de uns períodos, mais ou menos 10 meses, um ano mais ou menos, ele estava de pé, andando, e hoje, já de passado, ele tinha 20 e poucos anos nessa época, e hoje é um homem de 60, talvez, 50 e pouco, 60. Ele é um homem que dá conferências, viaja o mundo inteiro, anda, caminha, não tem problema nenhum na coluna. Ele reconstruiu a coluna dele com a própria mente. Quer dizer, eu estou dando esses testemunhos para vocês verem que o que a cabeça da gente faz com a gente, para o bem e para o mal, né? Então, as crenças vão se instalando em nós sob a forma de, vamos dizer assim, de esquemas cognitivos que vêm dos circuitos cerebrais. Mas isso é do corpo físico atual, o corpo que nós temos na atualidade, né? Ou podem ser também extrafísicos, não vem do corpo físico, vem do corpo espiritual, né? O corpo espiritual, o corpo fluídico, que nós também temos, que nós temos vários corpos, não temos um corpo só. Temos esse corpo denso que a gente conhece, que a gente toca, que a gente vê, que a gente acha tão importante, mas nós temos outros corpos sutis, né? Como dizia Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios, se existe corpo material, também existe corpo espiritual. E o corpo espiritual se desdobra em várias partes. Nós já estudamos isso aqui. Quem estiver chegando hoje aqui, que não tiver visto essas histórias minhas aqui, pode maratonar aqui no canal, que esses vídeos estão todos gravados aqui, e você tem acesso gratuito, pode ir lá ver, maratonar, baixar, ver o que você quiser, né? Tá aqui à disposição. Eu falo das coisas da saúde, falo da medicina, falo do tratamento e falo também da parte espiritual, né? Então, a gente, essas influências no corpo extrafísico, né? Elas provêm também da parte interna nossa, do nosso próprio espírito. É por isso que muita gente, às vezes, carrega, como era o caso da nossa paciente, carrega uma culpa que não sabe explicar e não lembra de onde que provém isso. Mas isso é porque ela já traz de alguma experiência passada que ficou impregnada na memória, porque a nossa memória não é no cérebro. Se vocês quiserem saber estudar a memória, vão saber, por exemplo, que o sistema imunológico tem mais memória do que a célula cerebral. É uma coisa impressionante. Por isso que as vacinas funcionam. Porque você toma uma vacina, fica com uma memória contra um determinado agente, e quando aquele agente penetra o seu organismo, aquela carga de estímulo vacinal que você tomou produz um anticorpo que é específico para aquele agente patológico que está querendo fazer mal para você. Por isso que é por causa da memória. A memória é uma coisa... Mas a memória verdadeiramente está no corpo espiritual. Por isso que a gente transfere, carrega de uma existência para outra a memória. E às vezes a memória não são lá muito positivas, né? Chegou aí também a nossa Sônia, tá aí, muito boa noite. Chegou também Helene Pio, dando boa noite a todos. Então, isso provém
das experiências pregressas, das nossas experiências negativas do passado. E o mal que causou não foi agora, mas veio de uma existência passada. Isso é muito interessante porque isso pode ser provado pelas terapias de vivência passada, né? Eu outro dia estava conversando com uma pessoa que é psicólogo e faz terapia de vida passada. Mas essa pessoa não acredita na reencarnação. Eu falei assim, não sei como é que você consegue fazer isso. Porque como é que você pode investigar a vida passada da pessoa de uma coisa que você não acredita que existe? Isso é como o cego não acreditar que existe o sol, porque não vê o sol, mas sente o calor dele, né? Mas o sol não vai deixar de existir porque tem alguém que não acredita nele. A reencarnação também não vai deixar de existir porque tem gente que não aceita, o que até fala mal da reencarnação. Mas a reencarnação é um fato. Ordem do Dr. Jorge, como é que é isso? Boa noite, Big Boy. Você sabe quem foi o Big Boy, Lebro? O Big Boy era um rapaz que era o homem do programa do rock, quando eu tinha 18 anos. Ele foi meu cliente, Big Boy. Ele tinha um programa numa rádio carioca, sei lá, uma rádio do Rio de Janeiro aqui. E ele era uma pessoa extremamente inteligente. E ele morreu de asma. Ele estava com a crise de asma. Eu disse a ele que não viajasse, ele ia para São Paulo, estava um frio danado, foi para um hotel cheio de carpetes. O hotel naquele tempo era só carpetes, tapetes, cortinas. Ele se enfiou lá dentro, começou a ter mais asma, começou a usar uns sprays que ele usava por conta própria, que não era meu conselho também. E aí aquilo foi fazendo mal para ele e resultado. Quando o funcionário que estava com ele, acompanhando ele, o secretário, veio com a ambulância para socorrer ele, ele estava morto já. Não, um rapaz moço ainda, 40 e poucos anos, super inteligente. Big Boy, Big Boy. Boa noite, Big Boy. Então, boa noite, Big Boy. É isso aí. Então, minha gente, o mal está em nós. Deus não criou o mal, Deus criou o bem. Deus não criou a doença, Deus criou a saúde. Nós criamos a doença, nós criamos o mal e nós perpetramos o mal. Não é que por maldade, é por ignorância, porque nós ainda somos seres em construção. Vamos continuar a ver isso. E a gente sabe que os estímulos de terceiras pessoas, eu disse que a própria pessoa causa essa questão, mas estímulos de terceiros, de outras pessoas, também podem provocar essa mesma questão, especialmente quando esses estímulos são gerados na primeira infância, na adolescência, resultado de uma educação, por exemplo, castradora, né, viciada, que é muito comum nos nossos dias. Quem é professor, quem é psicólogo, trabalha com criança, quem é médico e conversa com seus pacientes, sabe que há muitos pais, e não precisa nem ser nada disso, pode ser uma pessoa comum que observa a vida. A gente observa que as pessoas estão despreparadas completamente para ter filhos. São pessoas, muitas delas, doentes mentais, né? Que costumam incutir nos filhos ideias mórbidas, resultantes da educação incompleta e mal elaborada que também receberam. E na época que você é criança, você fica muito receptivo, você é muito sensível, você se impregna dessas ideias com muita facilidade. Se as ideias são negativas, isso pode realmente fazer muito mal e fazer com que a pessoa, na idade adulta, venha a ter problemas muito graves, né? Então, essas ideias e ensinamentos deformados que os pais às vezes transmitem para os filhos vão causar doença na criatura. E a repetição sistemática, por indução negativa, vai funcionar como se fosse um comando hipnótico na mente daquela criaturinha. E depois aquilo passa a ser uma ideia dentro da própria pessoa e vai produzir uma condição
que a gente pode chamar de auto-hipnótica, né? E que vai manter essa condição. É preciso lembrar que a criança, em geral, é, ela acha que o adulto é uma pessoa onipotente, isto é, que é um ser em quem não há perigo, nem há dúvidas, que é uma pessoa que especialmente se é o pai ou a mãe da criança, né? Então, imagine, por exemplo, uma criança ouvindo cotidianamente os seus genitores dizerem: você não vale nada, e você é completamente desajeitado, você é burro, olha só que seu irmão como faz tudo direitinho. Quer dizer, isso vai gerar naquela criaturinha, no futuro, uma verdadeira tragédia. E com o passar do tempo, esses esquemas cognitivos vão virando crenças. E a pessoa já adulta pode começar é, a pessoa já adulta pode crer que seja incapaz e não seja valioso, quando ele é capaz e muito valioso. Essas crenças podem ser autoinduzidas, mas essa autoindução, sem uma participação externa, é muito difícil. Pode, por exemplo, ocorrer, como ocorre com certa frequência, uma experiência traumática, em que a pessoa, por exemplo, foi enganada por alguém em quem acreditava cegamente. Por isso é que a gente tem que aprender, não se pode acreditar em ninguém cegamente, gente. Por que não se pode acreditar em ninguém cegamente? Porque todos nós somos seres em construção. Eu falei isso antes aqui. Somos seres ainda muito despreparados. Estamos indo muito, estamos progredindo gradativamente, mas muito lentamente. E como estamos muito longe de termos atingido o equilíbrio emocional, o equilíbrio da inteligência, o equilíbrio do comportamento, né? A gente não consegue agir dentro do quadro de plenitude que nos aguarda. E aí a crença cega em alguém é um erro grave. Não podemos, a gente tem que acreditar nas pessoas, temos, mas acredite sempre compreendendo que nós estamos lidando com a pessoa que ainda está em formação. Eu não gosto de dizer que a pessoa é imperfeita. Tudo que Deus criou é perfeito, mas está em construção ainda. Nós não concluímos a nossa construção. Como seres em construção, ainda estamos muito longe de atingir essa plenitude, né? E a crença cega em alguém é um erro que vai cedo ou tarde vai nos levar à decepção. A pessoa diz assim: eu tive uma desilusão com a pessoa tal, XYZ. Meu amigo, se você teve uma desilusão, é porque você estava vivendo na ilusão. Por isso que confiar cegamente em alguém é uma ilusão. E nós temos que viver dentro do dado da realidade. Tudo é possível de acontecer, nada é impossível. E o ser humano não se conhece ainda, não tem domínio sobre si próprio e ainda produz muita coisa errada. Então, por isso é que nós precisamos estabelecer normas na nossa vida para criar o autoconhecimento. O autoconhecimento. O autoconhecimento vai nos mostrar a nós mesmos quem nós somos. E aí nós vamos começar a entender as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios pés de barro. E quando a gente compreende isso, entende isso, a gente vai aprender com isso a perdoar os irmãos, porque eles também são tão falhos e tão incompletos como nós próprios somos. Essa é a mensagem que eu tinha que trazer hoje para vocês. Eu espero que tenha sido uma coisa que possa ter dado a vocês um conhecimento assim, superficial daquilo que nós próprios estamos vivendo. Não existe na Terra ainda pessoas perfeitas. O único perfeito que teve por aqui, chegou a Miriam Baltar aí. Miriam Baltar Duarte. Seja bem-vinda, minha querida. Saudades. Boa noite.
Boa noite para todos vocês. Principalmente quero dar boa noite para aqueles que chegaram aqui cedinho. Marieta Simões, que chegou aqui cedinho. Teve 3 ou 4 pessoas que chegaram aqui cedinho. Aqueles que chegaram cedinho aqui, vocês sabem, quem ficou aqui desde 6h40, sei lá, 7 horas, esperando essa live às 7h30. Muito obrigado a vocês por terem acompanhado a gente. Jesus nos abençoe, nos dê paz. Que esse dia do trabalho possa ser um dia de muito trabalho. Não trabalho físico, não trabalho de consumir energia física, mas um dia de trabalho mental, na nossa análise de nós mesmos, para nós buscarmos a nossa compreensão de nós próprios, para podermos responder a pergunta que nós vamos trabalhar nas próximas lições aqui. Quem sou eu? É saber quem é você. Você perguntar para você mesmo quem sou eu e saber responder de maneira adequada. Viu? Também, Sônia Souza, você vai pergunta isso para você. Né? Brum, Miriam, Vera Lúcia, Maria Nazaré, Marieta Simões, todo mundo que está aí. Uma boa noite para todos, fiquem com Deus, paz em Jesus de Nazaré, bom sono e até terça-feira, uma continuidade dos nossos estudos. Obrigado por vocês que estiveram conosco até aqui.